Oh, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém, Jesus. Que bom a gente poder estar nessa noite aqui buscando a presença gloriosa do nosso Deus. Eu tenho certeza, amados, que o Senhor nessa noite quer trazer algo muito especial para o nosso coração, para a nossa vida. Ele é bom, Ele é fiel. E eu estou, assim, empolgado com o que Deus está fazendo. Deus tem feito, irmãos, grandes coisas. Não só, assim, por nós, mas Deus tem feito grandes coisas nos meios onde nós temos visto, né? No nosso país. Eu sei que Deus está fazendo alguma coisa nova. E hoje eu estava lendo a epístola do Paulo aos Tessalonicenses, falando ali naquelas partes que fala sobre a vinda, a manifestação do anticristo, e quantas coisas. O anticristo, irmão, não se manifestou com toda a sua fúria, com todo o seu domínio, porque tem algo que o detém. Sabe o que é esse algo que detém o poder do anticristo? É a presença da igreja aqui sobre a face da terra. Enquanto, irmãos, a igreja estiver aí, o Espírito Santo estiver agindo na vida da igreja, nós vamos ver grandes coisas de Deus fazendo por nós. Então não é tempo de entregar os pontos, não é tempo de relaxar, é tempo de confiar cada vez mais, porque está muito próximo à volta de Jesus. E o Senhor está fazendo grandes coisas pela vida da igreja. Eu quero convidar você para a reflexão nesta noite sobre, inclusive, o testemunho de Jason. Jason foi um servo de Deus lá da região de Tessalônica, e o seu testemunho, o seu exemplo foi assim uma bênção para a igreja de Tessalônica, e ele foi assim um instrumento de Deus naquele momento. E eu queria assim encorajar você, para que você também seja esse instrumento de Deus no lugar onde você estiver. Jason foi um testemunho lá em Tessalônica, junto com seus irmãos, junto com os servos de Deus daquela época, e você é o testemunho do Senhor no Renascer, você é o testemunho do Senhor em Jacarepaguá, você é o testemunho do Senhor lá onde você trabalha, você é o testemunho do Senhor onde você estiver, porque a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e se o sal for sem gosto, não adianta para nada, é só não ser para ser jogado fora, né? Mas eu quero convidar você para ler comigo aqui o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 9. Obrigado, meus irmãos aí, meu irmão Rodrigo, grande Rodrigo aí da mídia, coloca o texto aqui para mim, obrigado. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiam com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas, e o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros.
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Até aí. Amados, eu fiquei, ao ler esse trecho aqui do livro de Atos, a primeira coisa que eu vi sobre a importância do testemunho, não só de Paulo, mas de Silas, que estavam ali acompanhando nessa viagem missionária. Era já a segunda viagem missionária que Paulo estava na companhia de Silas, estava realizando. E quando Paulo estava dando testemunho, muitas pessoas, multidões estavam se convertendo. Aqui diz o texto que Paulo anunciava a eles, aqui por 3 sábados, ali o Senhor usou a vida de Paulo para explicar as Escrituras. Sempre que Paulo se dirigia a uma cidade, se colocava num determinado lugar, primeiramente, ele ia aos judeus, ele ia nas sinagogas. Por que razão ele iria para lá? Por que primeiramente ele se dirigia aos judeus? O que vocês acham? Já pensaram sobre isso? Por que Paulo, primeiramente, ele se dirigia nas sinagogas e eles ensinava as Escrituras, ou abria as Escrituras e discutia com eles as Escrituras, mostrando que Jesus era o Cristo. Cristo é a mesma coisa que Messias no hebraico. Cristo é a palavra grega que traduzida significa o ungido de Deus, ou seja, aquele que os judeus e o povo hebreu esperava. E ele provava através das Escrituras que Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus era o Messias. Por que primeiramente ele se dirigia aos judeus? O que você diria? Porque os judeus estavam esperando? Os judeus estavam esperando o Messias. Está ficando quente. Está ficando quente. Eles criam que Jesus um dia viria, o Messias viria. Mas por que ele se dirigia primeiro aos judeus lá na sinagoga e falava com eles as Escrituras? Por quê? Ele estudou com eles, né? E aí Deus se mostrou diferente para eles. Estudou com eles? Paulo estudou com eles? Estudou com os judeus. Está ficando quente. Então, aí ele esclareceu. Por que eu vou fazer a pergunta de uma outra forma? Por que primeiro ele não se dirigia aos gentios, aos outros povos? Aos gregos, por exemplo, às outras pessoas. Por que ele se dirigia? Em primeiro lugar, logo, ele ia para uma cidade, ele primeiro ia logo falar com os judeus, ele ia para a sinagoga. Por quê? E ele fala, diz aqui, ó, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, Paulo discutia com eles sobre as Escrituras. Será que Paulo tinha, vamos dizer assim, essa liberdade de chegar para os gentios e discutir com eles as Escrituras? Não. Por quê? Porque os gentios não conheciam as Escrituras. Muito bem. Então ele se dirigia em primeiro lugar aos judeus, porque os judeus conheciam as Escrituras. Era importante já abrir para eles o entendimento, porque eles eram conhecedores da palavra. E é interessante isso, que muitas vezes a gente percebe que a bênção do Senhor chega naqueles de quem nunca ouviram a respeito de Jesus, mas muitos daqueles que ouvem constantemente, a bênção não chega. O entendimento não chega. Por que será? Nós vamos ver aqui agora. Então, em primeiro lugar, Paulo se dirigia à sinagoga, se dirigia aos judeus, porque eles tinham as Escrituras. Eles já sabiam as Escrituras. Teoricamente, seria muito mais fácil mostrar e explicar para eles que o Cristo que eles estavam esperando era justamente aquele que a Escritura estava dizendo.
Mas aqui diz a palavra que, quando Paulo explicou isso para eles, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Alguns dos judeus creram, entenderam a palavra. Irmãos, hoje eu li um versículo acho que foi no versículo que a Bíblia da YouVersion diz, o versículo do dia, estava falando sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e você tem, por favor, Priscila, o texto de hoje aí da YouVersion? Pega essa para mim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios. E na segunda parte desse versículo diz uma coisa muito interessante. E o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento do santo, está falando aqui em relação ao Senhor, o conhecimento do santo é entendimento. Muitas pessoas não conseguem ir para frente, compreender, vamos dizer assim, ter as bênçãos do Senhor, porque não tem conhecimento do santo, não tem relacionamento com Deus. E o conhecimento do Senhor, isso que a gente busca, né, todo dia, vamos dizer, estreitar o nosso relacionamento com Deus, vai trazer conhecimento. E o conhecimento dá o entendimento, e o entendimento vai fazer você desfrutar de todas as bênçãos que você tem disponível para você. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação de primeiro ir aos judeus, porque os judeus tinham as Escrituras, eles sabiam, conheciam as Escrituras, então não era tão complicado para eles chegar e começar a falar com eles a respeito de Jesus, que Jesus era o Messias, provava para eles, através das Escrituras, que Jesus Cristo era o Senhor, que eles estavam esperando, e alguns caiu a ficha. Entenderam? Alguns dos judeus, mas diz o texto ainda que, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres, muitas mulheres importantes. Diz aqui no verso 4 de Atos 17 que multidão daqueles que não eram judeus, multidão de gregos, que ouviram, entenderam a palavra e compreenderam que Jesus Cristo é o Salvador. É o Salvador. Muito bem, essas pessoas receberam a palavra, foram, eu creio que, transformadas pelo poder e a bênção do Senhor. Agora, diz lá na palavra que os judeus, porém, movidos de inveja, aqui agora que entra a questão da luta, da perseguição. No verso 5 fala que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, é isso que as pessoas que são movidas pela inveja fazem. Elas usam pessoas que são malandras, pessoas que são, vamos dizer assim, enganadoras, que são instrumentos na mão do diabo. Eles usam essas pessoas que usam de malandragem, de engano, para poder trazer confusão. E aí, esses que não tinham conhecimento do santo, que não tinham relacionamento com Deus, tinham apenas conhecimento da letra e não buscaram compreender o que Paulo estava falando sobre as Escrituras, porque estavam com seus corações movidos de inveja. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar de outras passagens das Escrituras que mostram esse mesmo comportamento, a inveja. O que a inveja causa? A inveja causa uma cegueira. As pessoas movidas por inveja, elas não conseguem perceber porque elas se acham que são melhores do que o outro. Então não admite que o outro prospere, não admite que o outro se sobressaia, que o outro apareça. Não, ela que tem que aparecer, porque ela é movida pela inveja. Inveja, irmãos, é um problema sério.
E muitas pessoas deixam de compreender porque há inveja no seu coração. Então nós temos que abrir o olho, porque em vários lugares por onde Paulo passou, a Bíblia fala que os judeus estavam movidos desse mesmo sentimento, inveja. Teve um lugar que ele teve ministrando nas sinagogas, como ele costumava fazer. Todo lugar para onde Paulo ia, ele ia para os judeus, mostrava-lhes as escrituras, e os dirigentes da sinagoga, primeiro sábado, maravilha, muitas pessoas se deliciavam com a palavra, e isso ia movendo o coração das pessoas. As pessoas iam ficando encorajadas, porque via que ele trazia conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Aí o que acontecia? No próximo encontro, no próximo sábado, a sinagoga estava mais cheia. E no outro sábado, mais cheio. O que acontecia com o coração dos judeus? Líderes da sinagoga? O que você imagina que acontecia com eles? Movidos de inveja, o que eles faziam? Se levantavam contra Paulo. Eles estavam percebendo, poxa, esse cara chegou aqui, começou a trazer a palavra, começou a ensinar as escrituras, e agora a sinagoga está enchendo. Por que você acha que as autoridades judaicas queriam crucificar Jesus? E até o sumo sacerdote queria matar Jesus, e ele profetizou, falando assim que importa que alguém morra pela nação. E ele falou isso a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava se sobressaindo. Jesus, na época dele, estava proclamando palavra, e as pessoas unânimes seguiam Jesus, mas não seguiam aos mestres da lei, movidos por causa da inveja. Então eles se levantaram, e aí levantaram falsas testemunhas, chamaram aqui o que aqui Paulo registra aqui no livro de Atos, os malandros, para poder crucificar, para poder dizer, crucificam. Levantaram falsas testemunhas contra Jesus. Então a gente observa que aqueles que são movidos de inveja levantam malandros para estar junto com ele, para poder causar dano e causar prejuízo. Mas nada pode impedir o que Deus tem para realizar através da vida daqueles que confiam no Senhor. E foi o que aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas. Multidões de gregos e de pessoas importantes creram no Senhor Jesus. E ele foi, depois, ele foi aqui para Bereia. Lá no verso 10 a gente fala que as pessoas prenderam Jason, e porque não conseguiram prender Paulo e Silas, porque certamente não encontraram eles lá na casa, porque eles ficaram hospedados na casa de Jason. E aqueles malandros, aqueles judeus invejosos, levantaram um motim na cidade, criaram uma confusão tal, e fizeram com que prendessem Jason. Jason foi preso e foi levado para as autoridades, e eles começaram a levantar falsos testemunhos, falaram assim, aquelas pessoas que estão tumultuando o mundo inteiro, chegaram até nós aqui, estão tumultuando aqui a nossa cidade, causando problemas. Mas, irmãos, Jason, ele sofreu. Por que ele sofreu? Porque ele tinha hospedado o servo de Deus. E aí é onde eu quero agora chegar aqui no testemunho de Jason. Jason, junto com outros irmãos que foram presos ali, diz que eles olha, no verso 8 fala assim, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, ele teve que pagar uma fiança. A fiança é um pagamento de um tributo que você faz como garantia para que você responda em liberdade. Alguns tipos de crimes, até no nosso Estado de Direito, permite que você
pague uma fiança e responda em liberdade aquilo que você foi acusado. Normalmente são crimes que não são tão graves, são crimes que às vezes é de coisas que as pessoas falaram umas às outras e pode responder em liberdade. Há outros crimes que não admitem fiança. Então, isso aí é o que dá o Estatuto do Direito lá, os Estatutos de Direito. Porém, aqui, provavelmente foram liberados com uma fiança, porque, na verdade, a acusação era sem fundamento. Como muitas vezes os apóstolos foram presos pelo Sinédrio, lá no tribunal do Sinédrio, e teve que ser solto, porque não tinha acusação contra eles. Paulo e Silas, inclusive, foi preso num determinado lugar, eu acho que foi em Éfeso, ele foi preso, colocado no cárcere, levado para o tronco, bateram nele, e lá pelas horas da madrugada eles estavam louvando ao Senhor, e houve um terremoto dentro do cárcere, e Paulo e Silas e todos os presos foram liberados pelo poder de Deus. Aí o guardião lá queria até se suicidar, porque estava pensando que os presos tinham fugido. Mas ele não. Paulo falou, não faça isso. Porque você vai tirar a sua vida contra você mesmo? Não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí foi quando ele compreendeu e acabou ele depois sendo alcançado pelo amor, pela misericórdia de Deus e toda a família dele. E os outros presos também foram alcançados pelo poder de Deus. Aí no dia seguinte as autoridades queriam liberar ele. Agora você pode sair. Ele falou assim, não, nós fomos presos aqui injustamente, sem uma acusação formal, apanhamos aqui, agora as autoridades querem liberar a gente assim porque não tem nada a fazer. Quer dizer, então muitas vezes os apóstolos, os discípulos eram assim, presos, mas sem muito fundamento. Então ele foi liberado aqui, Jasão foi liberado, mas permaneceu firme naquela posição, e por causa do testemunho de Paulo, por causa da pregação do evangelho, ele permaneceu firme ali. E nós agora, aqui não fala muito sobre Jasão, só fala que ele acabou sofrendo por causa do evangelho que estava sendo pregado na cidade, e ele foi quem hospedou o apóstolo Paulo. Ele assumiu esse problema, vamos dizer assim, problema entre aspas, porque ele hospedou o servo de Deus. E se nós formos agora para ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai entender como foi importante essa firmeza dos Tessalonicenses em manter-se com o testemunho ali. Vamos abrir lá a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha só como que Paulo começa essa carta. Paulo diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que Paulo ele estava com seu coração alegre, feliz, empolgado, grato a Deus, por causa da operosidade da fé. O que isso quer dizer para você? O que quer dizer operosidade da fé? Uma fé ativa. Não é uma fé, vamos dizer assim, histórica, não é uma fé de boca para fora, mas é uma fé que se demonstra com atitudes. Uma vez eu ouvi um autor dizendo o seguinte, que alguém perguntou assim se o exemplo que uma pessoa dá é uma forma boa para as pessoas aprenderem. Ele falou assim, você ensinar através do seu exemplo é a única forma mais assim adequada de alguém estar mostrando a realidade das coisas pelo exemplo. Não adianta as pessoas falarem que
é bom caminhar com Jesus, confiar em Jesus, crer no Senhor Jesus, mas quando chega na hora H, quando chega um problema, essa pessoa, ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí começa a pedir socorro aqui, pedir socorro acolá. Uma vez eu estava trabalhando numa instituição, aí chegou alguém identificado como servo de Deus, uma determinada igreja, e me mostrou a carteirinha dele lá. Primeiro ele foi na mesa dos meus colegas e pediu ajuda. E o que é pior? Pedir ajuda como servo de Deus, se identificando da igreja XYZ, que não convém falar por questão de ética, mas é mostrando a carteirinha dele de membro e falando que precisava de auxílio, precisava de ajuda e tal, e foi se dirigindo à mesa de cada um dos meus colegas. Quando ele chegou na minha mesa, eu falei assim, eu virei para ele e falei assim, você está envergonhando o Evangelho. Senhor, por favor, se retire aqui desse lugar. Porque está escrito na palavra, eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Quando você faz isso como um servo de Deus, como um filho de Deus que confia no Senhor, você está envergonhando o Evangelho. Porque não é isso, porque a Bíblia fala que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Por que você não falou com os seus irmãos da igreja? Por que você não compartilhou com os irmãos da sua igreja que você tem uma dificuldade, que tem uma necessidade? A Bíblia fala que nós podemos comunicar as nossas necessidades uns com os outros. E por amor nós vamos ver a provisão do Senhor. Por favor, não fique agora no meio das pessoas que são descrentes, falando que o seu Deus a quem você confia não pode suprir a sua necessidade, você tem que pedir ajuda aos seus descrentes. Se lembra do testemunho de Esdras? Esdras, ele foi liberado para voltar, o sacerdote Esdras foi liberado para voltar à terra de Judá. Quando ele foi liberado para voltar à terra de Judá, o rei autorizou voltar com os pertences, com ouro, com os utensílios do templo e tudo mais. Então ele ia atravessar, saindo lá daquela região da Babilônia, retornando para a região de Judá, lá em Jerusalém, eles iam passar por lugares perigosos naquela época. Então ele não teve coragem de chegar para o rei e pedir ajuda. Manda soldados com a gente para proteger a gente nesse caminho, porque ele dizia que o Senhor é a sua confiança. O Senhor é aquele em quem ele depositava a sua fé. O que ele fez? Ele jejuou ao Senhor e pediu para que o Senhor desse a ele boa jornada. E Deus abençoou. E eles chegaram em paz e segurança em Jerusalém, tudo conforme o propósito de Deus. Então, o testemunho, amados, fala muito alto. E Paulo está falando aqui que os homens lá, os servos de Deus, a igreja de Tessalônica, diante das lutas e das dificuldades, deu um bom testemunho. E isso, diz aqui o texto, que lá mais adiante, no versículo 6 e 8, eles se tornaram um modelo. Olha só, 1 Tessalonicenses 1, versos 6 a 8. 1 Tessalonicenses 1, verso de 6 a 8. 6 a 8. Diz aqui o texto: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O que aconteceu? Paulo chegou lá, pregou a palavra, eles creram no Senhor, creram que Jesus Cristo é realmente o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, e ficaram firmes na fé. Diz a palavra lá que multidão de gregos e muitas mulheres importantes, ou seja, eram pessoas talvez da aristocracia de Tessalônica, pessoas que tinham influência,
Pessoas que antes não conheciam a palavra, mas agora estavam conhecendo não somente as Escrituras, mas conhecendo Jesus Cristo, aquele que pode mudar a vida das pessoas. E o testemunho deles estava servindo de exemplo para a Caia, para aquelas regiões todas lá da Ásia. Irmãos, como é maravilhoso quando o seu testemunho abençoa a vida das pessoas, porque você está firme, você está confiando no Senhor, as suas ações, as suas atitudes ecoam muito longe. A Bíblia fala que a mulher sábia, só o exemplo, né, da vida doméstica, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, a louca, com as suas próprias mãos a derruba. Se alguém está querendo ganhar os seus familiares para ter uma experiência com Jesus, como vai fazê-lo se não dá um bom testemunho? Não é assim? É simples assim. Jason, eu estou dizendo aqui, né, falando sobre o exemplo de Jason, mas quantos, na verdade, como é que você se sentiria no lugar de Jason? Luiz Alberto, por exemplo. Luiz Alberto é um homem cheio do amor de Deus, né? Está sempre convidando pessoas, trazendo pessoas para estar na casa do Senhor, conhecendo Jesus. Mas imagina, ele vai nesse grande amor que ele tem, esse coração maravilhoso, convida, aí a pessoa diz, não, mas eu não vou ter condição. Não, vem cá, fica lá na minha casa e tal. Aí hospeda ele na casa dele, e aí é por causa de ter feito isso, aí chega lá algumas pessoas malandras, né, como diz lá o texto que acabamos de ler ainda há pouco, e chega lá e causa aí um problema para ele, um constrangimento. E ele pensa assim, poxa, eu só estava querendo ajudar, eu só estava querendo, né, fazer com que essa pessoa fosse conhecer o caminho do Senhor, mas ele, por causa de ter acolhido determinada pessoa na casa dele, ele chega a ser quase crucificado, né, maltratado. Pessoas batem nele, porque você acolheu essa pessoa, que não sei o quê. Como é que você reagiria? O fato de você estar fazendo bem para alguém e você começa a sofrer a injustiça. Qual seria a sua reação? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Quantos estariam dispostos a sofrer o dano que Jason sofreu, sofrer as consequências que ele sofreu? Injustamente. Era tão injusto, que ele chegou a pagar uma fiança lá para poder ser liberado, para responder isso talvez em liberdade. Não era algo que era realmente incriminador, mas era tudo por causa da maldita inveja. Inveja dos judeus. E quantas pessoas hoje são tomadas pelo orgulho, pela inveja, pela hipocrisia, e fazem mal aos outros. E você, no meio de tudo isso, é justamente a pessoa injustiçada. Como é que nós reagimos diante da injustiça? Será que diante da injustiça nós estamos ainda dispostos a dar um bom testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado? Não é fácil, irmãos. Eu sei que é difícil passar às vezes pela injustiça, de ser, às vezes, você está passando por coisa que não merecia estar passando por aquilo dali. E alguns até falam assim, se está passando é porque tinha alguma coisa onde ia fumaça fogo. Tem algum problema aí, você tem algum... Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela é injustiçada, só porque alguém movido por malandragem, movido pela inveja, foi usado pelo diabo para trazer um desconforto para você. Mas se você, que conhece esse Jesus maravilhoso, que conhece Cristo, o Salvador, que está escrito lá, Isaías falou sobre isso, né? Que o Senhor é meu Salvador, a quem eu temerei? O Senhor é o meu Salvador. De quem terei medo? E quando a gente está vivendo essa situação, e se nós
temos a nossa fé operosa, disse também o apóstolo Tiago, né, na epístola de Tiago aqui, fala que a nossa fé precisa ser por meio de obras. Assim, Abraão foi justificado na fé por causa das suas obras. Ele fez alguma coisa porque ele creu em Deus. Então ele agiu com fé. E por causa da sua fé poderosa em obras, ele foi justificado diante de Deus. Então Jason nos dá aqui um exemplo, só peguei o nome de Jason, para a gente também fazer uma reflexão de como é que nós reagimos diante das injustiças dos homens. Aqui nós estamos vendo que ele e os irmãos da cidade de Tessalônica, e quando eu falo irmãos da cidade de Tessalônica, certamente está envolvida aqui toda a igreja, está envolvida os judeus que creram, que foram alguns deles, que se associaram a Paulo e Silas, porque creram na palavra, e como a multidão de gregos, de estrangeiros, que passaram a conhecer Jesus. E, inclusive, muitas mulheres importantes da sociedade. E tudo isso mantiveram um bom testemunho. E o bom testemunho deles serviu de modelo para as igrejas da Ásia. E aquilo falou mais alto. Tanto que Paulo chega a dizer, lá em 1 Tessalonicenses 1, verso 9, não é preciso mais eu fazer mais nada. Porque o seu testemunho, o testemunho de vocês, tem falado muito mais alto. E falando ainda sobre o que Paulo vinha realizando, né, sobre essa questão de dar testemunho, de chegar num determinado lugar e ele priorizar os judeus, Paulo ele ficou assim tão impactado com aquela situação toda que aconteceu em Tessalônica, que ele foi para Bereia, os irmãos mandaram ele para Bereia, e lá de Bereia ele foi para Atenas. Ele chegou em Atenas, a Bíblia fala que ele ficou assim incomodado, lá no texto lá de, você acompanhar o texto lá de Atos 17, você continuando lendo o texto de Atos 17, fala que quando ele chegou em Atenas, ele ficou tão incomodado com a idolatria que tinha na cidade, que aquilo assim causava uma repugnância nele, que ele não aguentou. E ele começou a falar com os gregos a respeito daquela idolatria. Ele falou assim: irmãos atenienses, estou vendo que vocês são muito religiosos. Ele não aguentou, ele começou a falar. Ele falou assim: eu observei que vocês são tão religiosos que entre esses ídolos todos que vocês adoram, eu vi um altar construído ao Deus desconhecido. E quando ele falou isso, aí os gregos começaram a prestar atenção. Então Paulo aproveitou essa situação e começou a falar sobre o Deus desconhecido, que é justamente sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E usando vamos dizer assim, desse fato, ele anunciou Jesus. E aí o pessoal ficou tão empolgado que levaram ele para o Areópago. O que era o Areópago? Era como o Superior Tribunal de Justiça da época, e aonde os filósofos também, quando tinha alguma coisa para ser discutida, levava para esse tribunal, ficava numa colina, e lá eles discutiam esse assunto, só que não discutiam atrás de um tribunal todo fechado, não, eles faziam essa discussão aberta. Então, Areópago passou a ser um local não somente desse Supremo Tribunal daquela região, mas também era um lugar que os filósofos levavam, todas as questões complicadas e difíceis, eles levavam para esse lugar para ser discutido. Aí levaram Paulo para lá, porque era um negócio assim tão especial que ele estava falando, que foram lá para discutir esse tema, se era uma coisa realmente que deveriam prestar atenção, e ele foi falando lá na Europa, até que, quando ele falou sobre ressurreição dos mortos, peraí. Aí, quando falou da ressurreição dos mortos, alguns se desvalorizaram o que ele estava falando, mas outros creram. Inclusive,
inclusive um areopagista. O que é um areopagista? É como se fosse um pertencente àquele tribunal, uma pessoa importantíssima, que é o Dionísio. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 34. Se puder o irmão colocar aí para mim. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então, a palavra que Paulo anunciou ali, aproveitando essa situação, deu a eles o entendimento de que eles precisavam. E até pessoas importantes creram no Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho, quando ele está sendo pregado e está sendo testemunhado, como Paulo mesmo falou quando ele escreveu aos Tessalonicenses, o evangelho que foi pregado aí não foi apenas de palavras persuasivas, mas foi em demonstração de espírito e poder. Quando a palavra de Deus é anunciada com o testemunho vivo das pessoas, muita gente vai encontrar-se com Jesus. E o que fala mais alto em tudo isso é a forma e o nosso testemunho de como nós estamos vivendo o evangelho. Se o Senhor falou ao seu coração que você crê em Jesus, confia no Senhor das tuas obras, e todos os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor vai dar direção para tudo que você precisa. Confia nele de todo o seu coração. Então nós temos que estar assim, preparados. Como Jesus mesmo falou, vocês vão ser muitas vezes injustiçados, vão passar perseguição, vão sofrer dano. Mas se nós estivermos preparados, confiando no Senhor, o Senhor vai usar o seu testemunho para alcançar muitas vidas. E o nome de Jesus vai sendo glorificado. Eu sou feliz porque você hoje está aqui, sendo fortalecido no Senhor, recebendo a palavra de Deus. Você é um guerreiro, você é alguém que Deus tem usado para se fortalecer nele. E Deus vai honrar a sua fé. Hoje, por exemplo, a pastora Miriam teve um dia difícil em termos de saúde, mas está aqui servindo a Deus com alegria. Você talvez tenha tido um dia difícil, um dia complicado, mas o seu testemunho tem todo o valor como um exemplo para aqueles que confiam no Senhor. Assim como Deus está fazendo. Eu vejo a irmã Zezé, uma guerreira, que muitas vezes está passando por aquele cadinho difícil, mas está aí buscando ao Senhor. E aí não tem um culto que ela, quando eu falo assim, tem alguém que tem um testemunho para dar, ela chega aqui e começa a falar. Que coisa maravilhosa. Sempre tem um testemunho para dar de algo que Deus tem feito na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus honra a sua fé, Deus honra seu testemunho, Deus honra o seu testemunho, Miriam. Deus valoriza aquilo que você tem no seu coração. Não é uma fé assim, é apenas uma fé teológica, né, que as pessoas falam. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que ainda não se vê. Mas e a prática? E o viver isso daí? Aí é onde pega. É isso, como aquele autor, que eu não me lembro o nome dele agora, mas fala assim, o exemplo é a única forma de você ensinar. Aqueles pais que dizem para os seus filhos, você tem que fazer assim e tal, mas ele não dá bom testemunho. Como é que o filho vai fazer? Então é através do nosso exemplo, através do que nós estamos vivendo. Jason e os irmãos de Filipe, de Tessalônica, tornaram-se modelo, tornaram-se exemplo, e isso mudou a vida de muitas pessoas, que não era nem necessário Paulo e Silas passar por lá para poder fazer algo mais, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Que você seja, assim, esse testemunho vivo. Rosana também, né? Passa pelos momentos de dor aqui, dor acolá, mas Deus vai ajudando, vai dando força, vai dando ânimo e está aí na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, e Deus continue fortalecendo você, e através do seu testemunho, dona Olga, uma guerreira, 92 anos, já está chegando a 93, né, dona Olga? Para a glória de Deus, e não perde um culto, não perde a oportunidade de estar servindo ao Senhor. Isso, irmãos, é graça de Deus.
é testemunho, para que as pessoas vejam que tem condição, eu posso me esforçar, posso marcar minha presença, não por marcar a presença, mas para dar testemunho da minha fé, e isso glorifica o nome do Senhor. Então você que está precisando, né, da misericórdia de Deus, da graça do Senhor, continua confiando no Senhor, porque Ele proverá. O Senhor vai mandar aquilo que você precisa. Amém? Então nós vamos orar agora. Vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor a sua vida, porque eu sei que Ele que começou a boa obra, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você pede ou que você imagina. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Romanos, falou assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a fome? Será a perseguição? Oh, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E por isso, irmãos, nós permanecemos, prosseguimos com Jesus, porque sabemos que Ele peleja por nós. Amém? Coloca agora diante de Deus a sua vida, porque eu sei que Deus está com você. Você está aí, você confia no Senhor, e que você possa ser um testemunho vivo, onde você estiver, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no lugar onde você está, que você possa ser um instrumento na mão do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós te agradecemos porque o Senhor verdadeiramente tem sido o nosso ajudador. Sabemos que às vezes passamos por cadinhos difíceis, momentos de dor, de sofrimento, como o Senhor mesmo falou que passaríamos, mas o Senhor tem estado ao nosso lado, pois nos deixou uma promessa que estaria conosco todos os dias. E sabemos, ó Pai, que vai chegar aquela hora, vai chegar aquele momento que o Senhor vai enxugar dos olhos as lágrimas, o Senhor vai dar o vigor, o ânimo que cada um precisa. Por isso, ó Deus, colocamos a nossa vida no Teu altar, porque nós estamos certos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. E eu sei que o Senhor tem uma recompensa para os Teus filhos, ó Pai. Como está escrito, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E nós te damos todo louvor, toda glória. Vem nessa hora, pois, suprir a necessidade do teu servo. Vem, Senhor, suprir a necessidade da tua serva. Olha para essas ameaças e continua dando a cada um dos teus filhos poder, unção, graça para dar testemunho do teu nome. Enquanto o Senhor estende as mãos para operar maravilhas, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.